Bom, eu separei um vídeo Opa, vamos lá. polêmico. Bom, Eu não assisti. Eu mamilos quis são assistir aqui contigo. E é um assunto polêmico. É uma suposta cura gay, tá? Uma suposta cura gay. Um cara que se diz ex-gay, certo? Ele se diz ex-gay e eu vou passar aqui agora pra tu, ó. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tem um canal que eu gosto de seguir, que é esse Bi Quarentona. Eu não. Tu acredita que eu não sabia o que era bi? Tu sabe o que é isso aqui, bi? Caraca, bi não é bicha? Bi, É, exatamente. caraca, Bicha! Eu não, bicha! eu não sabia, tu Cara, acredita? sim, é um termo reduzido que eles usam, né? De Bi, bicha, eu não sabia. E aí, bicha, mona. eu gosto dele. Ele tem umas opiniões assim que às vezes eu não concordo muito, Normal. mas o conteúdo dele é bem interessante e eu concordo com a maioria das coisas que ele fala. Ele é bem pontual, ele sabe muito bem do que ele tá falando e tal. E aí tem esse seguinte, ó, esse jovem encontrou o que procurava, deixar de ser gay. E aí eu assisti tipo uns 10 segundos e falei, não, eu tenho que assistir esse vídeo porque o negócio aqui pode Reagir a ser isso. exatamente. Então, vamos lá. Dá pra ver que eu não pago o YouTube, né? Cara, custa oito E com reais, muito 8 reais. esforço, eu consegui largar uma coisa que me fazia. Tá, então. Vamos lá. Não, o YouTube Premium é 20, R$ 30, não? Não, 20. aí você tem aquele site cotas que você compartilha com outras pessoas, aí fica 8 reais. Tô pensando Interessante. seriamente em compartilhar o Duolingo ali, fica também 8 reais. Poxa, 8,90. interessante. Depois eu te passo o site. Vamos lá. Fazia mal. E eu falo isso com convicção. Eu me sentia mal toda vez que eu tinha um encontro com um homem. Ficava com tanto nojo que eu chegava a tomar 3 banhos depois do sexo. Parece Foi um você. período muito difícil pra mim, porque eu sabia que era só um vício e não homossexualidade mesmo. Eu precisava de um tratamento. Eu Ele é recebi essa cartinha aqui lésbica. de um seguidor que a gente Ele não é gay, ele é lésbica. 3 banhos você, cara. E com problemas com higiene, né? É Tá, vamos nojo, lá. né? Ele falou, né? O áudio tá bom? Tá ótimo. vai contar hoje, e ela me fez lembrar exatamente de um jovem que eu vi recentemente que publicou esse vídeo. Assistam. Quando eu saí da homossexualidade, muitas pessoas me perguntaram: Irmão Wesley, tu vai viver no celibato ou tu quer ter uma família? Respondendo à pergunta, eu quero ter uma família. O Senhor me prometeu o Deus da minha conversão, usando profetas, né, usando pregadores para dizer que o Senhor me daria uma família. E eu quero muito ter meus filhos, ter a minha família, né? E eu também acho lindo quem vive no celibato, né? Por separação e amor a Deus. E se eu tivesse que viver no celibato pelo resto da minha vida, por amor a Cristo, eu viveria tranquilamente. Porque fazem já quase 9 anos. Tem uma contradição aí, né? Porque ele fala assim. Ele fala tipo... Ah, Deus me prometeu uma família, Deus me prometeu que eu, sei lá, qualquer coisa, seja lá o que ele acha que Deus prometeu, né, para ele. Quando E rolou aí ele essa fala: "Não, conversa, eu fico pensando. se eu tiver que fazer celibato, mas Deus também diz na Bíblia que como é que é? Multiplicai-vos e, sei lá, É. fala qualquer coisa do tipo, né? E assim, ex-gay, um ex-gay. Eu nunca vi um. Não, e outra coisa que eu também acho muito problemático é você diretamente ligar a homossexualidade à religião. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A religião gosta, ama ser introduzida, lá ele, né, na questão do homossexualismo, né? Mas aqui ele tá claramente ligando uma coisa à outra. Eu Então, não mas posso ser gay, é porque que na eu acho Bíblia. que hoje em dia a religião, de forma equivocada, ela virou uma solução do seu problema, independente de qual seja. Então, no caso dele, o problema dele era ser homossexual. Então, ele foi numa igreja que usa esse método, né? Ela tem essa bandeira. Mas tem outras religiões, que eu prefiro não falar o nome, né?
Mas, assim, tem igrejas que o grande chamariz dela é ganhar dinheiro. Se você entra aqui, você vai vir empresário, você fica próspero. Então, assim, se o problema é grana, você vai para esse. Aí tinha um outro que o foco dele era cura. Então, se a pessoa tem problema de saúde, o foco dessa igreja é cura. Então, você entendeu que as pessoas não vão pelo motivo que deveria ir procurar uma religião. Você tem questionamentos filosóficos. Eu acho que a gente já procurar a religião. Quando eu procurei algumas religiões, foi por causa disso. Eu tinha questionamentos, de onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Qual a visão de cada um? Né? Qual é o sentido da vida? Existe um criador, existe alguém que rege esse mundo? Como foi que a gente veio parar aqui? Qual o sentido das pessoas estarem aqui? Né? Porque, assim, eu tinha um questionamento como o próprio Buda tinha. Pô, a vida é isso? É você nascer, viver, morrer? Né? Será que ninguém para pensar sobre isso? Que ele pensou, né, no alto do privilégio dele, que quando ele descobriu as 3 grandes verdades da vida, porque ele não sabia que as pessoas envelheciam e nem sabiam que as pessoas morriam, e nem sabia que existia doença. Então, assim, ele não se questionava porque ele nem sabia que essas coisas existiam. A gente sabe que existe e muita gente não procura esse questionamento que ele fez quando ele descobriu. Ele falou, caramba, a vida é esse ciclo terrível, eterno? Da gente nascer, envelhecer, ficar doente e morrer? É porque eu tenho sempre a impressão de que o religioso, eu vou separar aqui as coisas para dizer que existe, eu gosto de separar em dois tipos, né, que são os cristãos, de verdade, cristãos, e os religiosos, os crentes. Então, assim, eu faço essa distinção, porque nem todo cristão é um, tipo assim, o cara se diz cristão, mas ele não é de verdade, porque cristão é quem vive em Cristo, né? E aí, então, eu tenho a impressão de que os religiosos, eles estão mais preocupados em saber qual que é o erro do outro do que olhar para si. Mas aí, peraí, você está falando da camada, porque, assim, também existe 2 polos. Quem cria essa igreja, essa religião, ele muitas vezes sabe exatamente o que ele quer, e o lance dele é grana, o lance dele é ganhar mais gente, é marketing, que nem eu te falei. Esse lance de cada igreja levantar uma bandeira é marketing, você tá entendendo? É marketing, tipo assim, você vai trabalhar com cada público, né? Então, e tem essas pessoas que são leigas, né? Vamos falar o português claro, o cristianismo se valeu muito das pessoas de pouca capacidade intelectual ou cultural. Verdade. Né? Portugal é o país menos intelectualizado que tem na Europa. Né? Então, por quê? E aí, porque assim, você pode ver que até a própria Igreja Católica lá atrás, muitas coisas eles não gostavam que você ficava questionando. É assim, acabou, Deus mandou, entendeu? Tipo, então, pode ver que pessoas que são mais questionadoras, elas ficam perdidas dentro, porque elas não querem só falar Deus mandou. Geralmente eles deixam a igreja, né? Sim, geralmente qualquer religião que você começa a questionar, qualquer religião, as pessoas começam a te... Porque você vai ver que não tem muito faculdades, sentido. Né? Não é à toa que eles atacam faculdades. Tá, eu sou muito questionadora, então assim, eu já não é que eu frequentei, eu não tinha o intuito, a única que eu tinha o intuito de fazer parte foi do budismo, eu frequentei, mas eu comecei, foi o mais próximo de uma ideia que eu tinha sobre a vida, sobre as coisas, mas mesmo assim tinham coisas que eu ficava assim, cara, por que a gente está orando por um negócio que a gente nem sabe o que está escrito? E aí eu perguntava para as pessoas que tinham mais tempo lá, elas não sabiam o que estava escrito. Eu acho muito fé cega isso aí. A gente fazia uma oração em japonês, as pessoas não sabiam o que elas estavam falando. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas assim, a filosofia em si, eu me adaptei mais, para mim fazia mais sentido. Agora, todas as outras que eu já li sobre, como espiritismo, catolicismo, eu larguei a primeira comunhão, porque quando eu fui fazer, eu já era adolescente, né? Então eu já era começar a questionar. Eu fiz, e aí, mas eu não era adolescente, eu era criança. Então, eu era adolescente, aí o problema foi esse, eu era adolescente. Aí o cara lá falava umas coisas que eu falava assim, não concordo, para mim, porque para mim as coisas têm que ter uma lógica, mesmo a gente falando de religião. Então ele falava assim, quando você pedir uma coisa para Deus, não tenha vergonha, se você quiser um carro X, você pede com as rodas tal, com
o banco de couro e tal. Eu falei, gente, Um monte tem de gente gente com- morrendo de de fome, cara. eu vou ficar aqui falando, eu quero um roda tal, meu Deus, quero não sei o que lá. Aí ele falando assim, você não pode tocar na mão do padre, aquele que te dá hóstia na boca, porque a mão dele é limpa, a mão dele é não sei o que lá. Aí quando você vai ver, tem um monte de denúncia contra o padre sobre um monte de crime. Como assim? Ele é um homem como qualquer outro, cara. Como assim a mão dele é limpa? Eu tenho perigo da minha mão ser muito mais limpa que a dele. Entendeu? Então, assim, eu ficava questionando. Aí eu falei para meus pais, não quero mais ir, porque eu não me identifico com isso. Eu estou questionando. Para mim não faz sentido. Então, a questão desse rapaz aí, a gente voltando, né? Eu sempre fico voando. Eu acho que é o seguinte, quando você falou, é errado aí, cara, é porque essas igrejas, cada um que eu te falei, eles levantam uma bandeira. As pessoas, o problema é, primeiro, as pessoas não procuram por um motivo filosófico, que deveria ser a religião, elas vão porque elas estão passando por alguma dificuldade, e aí cada igreja abraça, cada igreja, então assim, com certeza essa igreja que ele pertence aí, tinha muito essa bandeira da conversão e tal. Eu acho assim, Dart, eu acho que se a pessoa se sente à vontade sendo homossexual e tal, é uma coisa. Mas ele não se sentia confortável, né, como homossexual. Muito provavelmente porque, assim, ninguém é criado, quando eu falo ninguém, é 90% ou mais, né, da sociedade, dentro de um ambiente que fala que mesmo se você for gay, você vai ter uma sua família, é uma coisa legal. Não, a gente vem de um meio heteronormativo. E tudo que ensinam pra gente desde criança, por mais viram correntes que por mais que a gente cresça e fala, nossa, isso não faz sentido, mas lá no fundo fica, tá ligado? Então, assim, quando eu comecei, isso é um exemplo, quando eu fui pro budismo, eu gostei muito lá, porque lá não pressionava a nada, tipo assim, sabe? Mas tem uma hora que você chega e você sabe que você não pode acender uma vela para Deus e outra para o Buda. Então, assim, eles não ficavam me questionando, mas chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que encontrar meu caminho. Ou eu vou continuar acreditando em Deus, ou eu vou para o budismo, porque o budismo é uma religião sem Deus. E eu confesso que eu não consegui, porque eu vim dessa base familiar católica muito forte, da gente acreditar em Deus, tudo. E eu percebi que eu não conseguiria. Não conseguiria, mas muito por causa do meio que eu vim. Cara, fica muito intrínseco, sabe? É muito difícil, muito difícil. Então eu tomei a decisão você se desvincular também pelas provas, né? Porque assim, se a pessoa for ateu, tudo bem, você é ateu. Mas para quem é cristão, as pessoas sentem dentro, é um negócio, eu não sei explicar, mas é um negócio que você sente, que você fala assim, poxa, faz parte de você, aí? cara, parece um membro. É uma coisa que alguém fala assim, a partir de amanhã você vai ficar sem uma perna. Você se habituou àquilo é uma zona de conforto sua, né? Então, assim, por mais que eu me identifiquei mais com a filosofia budista, eu não conseguia abdicar de falar, não acredito mais em Deus, né? Então, eu abdiquei das práticas budistas, mas eu sou admiradora até hoje da filosofia, acredito em muitas coisas, não sou praticante, mas para mim é o mais próximo, que é o que seria correto. Dentre todas as religiões que eu já conheci, eu acho que toda religião tem o seu lance certo, sabe? Eu acho que todas é como se fosse um quebra-cabeça, cada um tem uma peça que eu acho que faz sentido. Mas a que a mais aproximou foi realmente o budismo para mim. Porque o pensamento é sempre muito coletivo. Eu sempre pensei isso, que não é o individual, que você não tem que orar para você tem que orar para o mundo, cara. E a transformação vem de você para o mundo. Não adianta você até ficar porque bem. O amor que é pregado por Jesus, né, que tem na Bíblia também, ele não é uma coisa exclusiva. Né? Individual, o amor, né? ele não é individual, ele não é exclusivo. Ele é uma coisa, ele é universal. Né? A gente que torna o amor uma coisa individual, né? E assim, e coisas pequenas, assim, que nem o líder lá que eu não era zen budista, era um outro. Ele falava assim, ó, nenhuma encontro que vocês têm pode passar das 7 horas, porque pela segurança das pessoas para voltar para casa. Cara, o cara tá lá no Japão,
No Japão, você pode andar 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã na rua que você não tem perigo nenhuma. Mas ele, o cara, você vê, não tá pensando só no povo lá. Ele falou, não, tem mulheres em todo lugar do mundo que é perigoso elas ficarem por aí. Então, era determinante que os encontros não passassem desse horário. Então, assim, desde coisinhas pequenas, que, cara, eu reparo em detalhes. Para mim, eu sou a pessoa dos detalhes. Então, eu falei, pô, isso é legal. Né? Então, tinham várias coisas. Eles não cobravam dinheiro de nada, sabe? Então eram pequenas coisas que eu achava importante. Agora, que nem esse cara, eu acho complexo, porque assim, que nem você falou, a religião não devia estar. Eu acho que eu acho que religião é uma coisa super perigosa, porque é o seguinte, essa galera vai procurar a religião porque elas, hoje em dia, porque elas estão passando por um problema muito sério. Elas já estão abaladas psicologicamente, super abaladas de alguma forma. E cara, a religião, ela é uma paixão, como o futebol, como essas coisas aí. E ela fica num limiar quase da obsessão. Então aí você junta, você tá fragilizada de alguma forma e você entra de cabeça numa obsessão. Aí o que vira? Né? Vira uma loucura, cara. É muito. Eu vi muita gente que toda vez que eu vi pessoas que estavam abaladas emocionalmente e entraram na religião, elas ficaram completamente fora da casinha, cara. Porque tudo, mesmo o amor a Deus e tal, a coisas boas, se você faz de uma maneira obsessiva, não é saudável. É muito fácil você alienar uma pessoa que está frágil. Sim, né? Sim, frágil exatamente. Psicologicamente, frágil fisicamente. É muito fácil. É por isso que esses líderes religiosos, e eu não vou só me ater ao pessoal evangélico, né? Porque a Igreja Católica é muito rica, né? Sim. A Igreja Católica é muito rica. Não, mas qualquer tipo. E as seitas também fazem isso também. Né? Pegam pessoas fragilizadas e viram uma obsessão essas pessoas. Muito. Eu vi um caso de um rapaz que ele tinha problemas mentais, algum tipo de autismo alto, né? E o irmão dele faleceu, e aí ele ficou muito pior, né? E aí botaram na cabeça que ele tinha que virar crente para curar. E, cara, ele ficava que nem uma pessoa maluca na rua, com roupinha de crente, andando pra lá e pra cá com uma Bíblia. Meu Deus. Então, assim, você vê, a pessoa não vai curar, cara, vai piorar a situação do cara, sabe? Ele é uma pessoa com problemas mentais, ele tem que fazer um tratamento, que nem, eu acho isso muito responsável hoje em dia da Igreja Católica fazer isso, né? Respeitar a saúde mental das pessoas e dos profissionais que trabalham com isso, até que eles falam, se você está com depressão, você tem que procurar um médico, né? É legal você fortalecer sua espiritualidade, a religião vai te ajudar, mas você tem que procurar ajuda. Eles não falam, vem para cá porque a gente vai curar a sua depressão, né? Se fosse assim, o padre Marcelo Rossi não teria tido depressão, gente. O cara o padre Fábio. Né? Eles, entendeu? Eles são padres, então assim, tem que ter essa responsabilidade de falar, olha, a gente vai dar um apoio, né? A fé é muito importante na cura, seja de doenças mentais ou físicas, mas a gente não é a cura, né? Você tem que procurar um especialista, porque às vezes você está com a química do seu cérebro desregulada, né? Você questão tem hormonal. E que nem falei, caso desse rapaz e a maioria das pessoas, questões internas, cara, que eu falei, a gente é criado num meio heteronormativo. Então, você, desde criança, você fala, você vai ser o hominho, você vai ter sua esposa e seus filhos. E ele provavelmente via na família dele a decepção dele não ser isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho, tá? Não é que é falso a tristeza deles, claro que é real. Eles queriam se encaixar dentro de um padrão. Ninguém gosta de ser, assim, ninguém não. Tem gente que ama ser diferente. Mas, assim, a maioria das pessoas não querem ser diferentes, elas querem cumprir a tabela delas. E quando elas sentem que elas não cumprem, elas ficam tristes. Ter o seu lugar na sociedade, né? A família decepcionada, sabe? Exatamente. Então, assim, tem que procurar uma ajuda, primeiro, para entender, porque às vezes a gente nem entende o que a gente quer. Né? Você quer agradar a sua família, você quer agradar a sociedade, ou você quer se agradar? Você que não se sente à vontade sendo assim? Porque, assim, também tinha a questão do estereótipo, porque, seguinte, todo mundo achava que para ser gay tinha que ser gay pão com ovo, feminina. Então a pessoa fala, aí o cara que é gay, mas ele não tem vontade, ele fala assim, cara, mas eu não quero ser assim.
Então eu não me identifico, então eu não sou gay. E hoje sabe-se que tem gays, a mesma coisa mulheres. É que eles chamam de gay açucarado. Os né? açucarados, femininos, tal. A mesma coisa as mulheres. Eu não sou lésbica, eu não quero ser caminhoneira, eu não quero ser masculinizada. Pô, mas tem um monte. E aí depois descobre que não, tem um monte de lésbica que é feminina. Então, assim, por quê? Mas tudo isso porque as pessoas vieram do meio que não explicava sobre isso, né? Então, assim, primeiro tem que procurar ajuda especializada, uma psicoterapeuta. Autoconhecimento. O autoconhecimento, ele salvaria muitas vidas. Sim, mas eu não sou contra pessoas que querem deixar de ser. Cara, é que nem entra a questão do livre-arbítrio. As pessoas têm direito de não querer ser isso ou aquilo. Mas, assim, você tem certeza que é isso que você quer? Ou você está em negação? Primeiro, eu acho que por isso é importante procurar uma ajuda especializada primeiro, porque muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer, né? A gente está se enganando. Então, eu considero que primeiro é importante procurar uma boa terapia, uma boa psicoterapia. E se você tem certeza que é isso que você não quer mais ser, né, ou praticar tal, cara, eu penso assim, a gente está nesse mundo para ser feliz, sabe? Não tem que ter imposição de heterossexualidade nem de homossexualidade. Se você não se sente à vontade de ser homossexual, tudo bem. Se você não sente a vontade de ser hétero, tudo bem. Se você não sente a vontade de sair nem com homem nem com mulher, não saia com ninguém. Você não tem obrigação de nada. Seja assexuado. Então, ainda tem essa vertente. Você pode... Ainda tem pessoas que não... como é que é o nome daquele... O Selbit confessou que ele é assexuado, né? Apesar dele namorar meninas, mas ele confessou que ele é assexuado. Depois a gente fala sobre isso. Presta atenção, ele confessou. Eu vou tentar pensar sobre isso. Depois a gente volta aqui para esse assunto porque eu tava tentando lembrar, porque tem um lance de já romântico também. Sim, não, é uma coisa assim. Não, mas aí eu mostro também que ele... Não, eu acho que não foi contra a vontade, eu acho que foi contra a vontade dele, né, que ele revelou isso, porque as pessoas não revelam esse tipo de teve coisa, um expose, né? Lá da menina, eu lembro. Exatamente, vamos lá. Para Deus, sem ter contato com ninguém, então para mim seria tranquilo, mas o Senhor colocou o desejo no meu coração, né, de ter uma família, de ter meus filhos. Deus abençoe. Enfim, às vezes a nossa empatia ela é muito seletiva. A gente só quer ter empatia com quem tá do nosso lado ou com quem a gente pode trazer pro nosso lado. Quando isso não acontece, a gente tende a jogar na cara logo a verdade, dizer que não é nada disso, vai com militância, já vai com ativismo, e a gente esquece, a gente, assim, eu, vocês, eu me incluo nisso, que o preconceito, a homofobia das pessoas é construído com a mesma base dos seus medos, dos seus traumas, ou seja, a gente tá lidando com pessoas, com seres humanos, e às vezes eles já têm uma ideia tão pré-concebida das verdades deles, que não adianta a gente tentar mudar as pessoas. Só nos resta desejar sorte. Solta essa vinheta. É isso aí. É olhar para o indivíduo, né? Olhar para a pessoa. Pô, eu tenho que pegar como é que é o prêmio, né? We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Your performance has been decreasing over the last few quarters. There's no innovation, no new... Olá, mariconas! Eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador e a Xuxa deste canal, em que a gente lê cartinhas. Exatamente, este é um B-mail. Eu adoro esse quadro. Em que você manda sua cartinha para biquarentona@gmail.com. Se você for selecionado, você vai receber um formulário. Pelo amor de Deus, responde o formulário, senão não tenho como publicar a sua história aqui. A gente comenta, dá um conselho de amigo, porque eu não sou especialista em nada. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se. Dá uma ajudinha, manda uma graninha aqui pro canal, pode ser pelo Apoia-se, onde todo mês você contribui, ou um Pix é aquele valor do seu coração. E não esquece, segue o canal, aperta o botão, a gente precisa crescer logo. E vamos de cartinha. Bom, essa cartinha ela foi enviada pelo Thiago e esse é o nome que ele pediu para ele ser chamado, tá? Oi, Márcio, por favor, me chama de Thiago. Eu tenho 29 anos, já vou fazer 30, sou de um município próximo de Minas Gerais. Prefiro não dizer a minha cidade. Minha história é muito difícil de contar, porque quando eu conto as pessoas realmente não acreditam. Mas ela é real, eu gosto muito do seu canal. Mas vejo sempre você subestimar o desejo de alguns caras que querem deixar de ser gay e não pensa que pode haver um motivo real. A minha história começa quando eu tinha 17 anos.
anos. Percebi que eu gostava de homens. Ele colocou entre aspas, por isso que eu tô falando assim. Já tinha percebido até mesmo antes dos 17. Eu já achava que tinha esse tesão, mas somente com 17 anos eu acabei tendo minha primeira relação sexual. E foi com um cara que era bem da minha idade. Ele trabalhava no bar do meu pai. A gente se conhecia desde os 15 anos. Acontece que por conta dessa experiência, eu acreditei que essa seria a minha orientação, mas eu estava completamente errado. Primeiro, porque nunca me senti bem tendo relação com homens. Sempre achei que era algo errado pra mim, mas eu não conseguia mulher. Dos 17 aos 20 anos, tentei ficar com meninas, mas era muito difícil conseguir. Talvez porque eu era muito tímido e as meninas não gostavam da minha postura. Então não acontecia pra mim. Nesse tempo, não consegui transar com nenhuma garota. O cara se culpando, né? Por ele não conseguir ter relações com mulheres e ele se culpa, né? De repente, não era nem isso. De repente, ele era gay, dava pra perceber todo mundo e as meninas olhavam e diziam, não, esse cara é gay. Assim, a percepção que eu tive até agora que ele falou é que ele não pegava mulher porque nenhuma mulher queria ele. E ele pegou homem por falta de opção. Pô, por falta de opção? Não, mas peraí, ele pegou homem por falta de opção, mas peraí. Se eu não ficar... Tá, eu sou sapadrão, né? Eu sou gay, eu sou lésbica, eu não pego nenhuma mulher e aí por falta de opção eu vou querer homem? Ué, mas peraí, mulher e homem são duas coisas completamente diferentes. Então, não é por falta de opção. Não. Deixa eu te falar, tem um livro muito bom chamado Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Primeiro que uma mulher nunca pode se comparar com um homem. Porque, assim, não é a mesma biologia, não é o mesmo cérebro. Sim. Entendeu? Então, assim, você jamais pode falar assim, eu consigo ficar 3 meses sem transar. Cara, biologicamente, para o homem é muito diferente. Inclusive, eles sentem dores. Sentem dores, cara. Sério, não é... Quando eles falam que tem necessidade, não é zoeira, não, cara. É real. É real. E existem motivos biológicos para isso. E a mesma coisa mentalmente. Você pode ver que numa... você quer um exemplo? Prisão. Não tem um monte de machão lá dentro? E quando eles entram lá, eles fazem o quê? É verdade. Por causa de quê? Falta de mulher. E quando eles saem de lá, quer dizer que eles viraram gay? Não, eles continuam saindo com mulheres. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai se comparar com homens, porque, assim, a gente pode se comparar para não cometer um crime, não agir como um animal, entendeu? Mas, assim, questões biológicas, eu acho muito sensível a gente se comparar a eles, porque não é igual. A gente não tem a quantidade de testosterona que eles têm, né? A gente tem muitos fatores biológicos que realmente contam muito. Não é mimimi deles, não é desculpa deles. Como para nós também. Quando a gente fala que não tá legal que tá de TPM, não é mimimi. Você sabe disso, né? É porque biologicamente rola mesmo. Então, nesse cenário, é possível que ele realmente não era gay, era só... Até o momento que ele escreveu aí, ele pode estar mentindo, mas até o momento que ele escreveu aí, ele falou que não gostou de ter relação com o cara. Não, mas ele disse que sentia tesão, cara. Ele falou que fez, mas ele não curtiu. E nem sentia que era legal. E que ele iria atrás de mulheres e só não rolava porque elas não se sentiam atraídas por ele. Então, assim, a impressão que deu é que até o momento que realmente ele não era gay, ele saiu com homens porque era o que tinha pra fazer o ato. Vamos ver mais pra frente aí. Mas percebia que só conseguia com rapazes, por ser apenas uma coisa de corpo, de tesão e não de relacionamento. Eu nunca pensei em jamais me assumir em nada, porque sempre tive esperança de em algum momento eu conseguir ficar com mulher, porque eu sou homem. Foi um período muito difícil. Eu sofri demais por não conseguir ter tesão em meninas e sempre pedi pra Deus me dar coragem pra ser mais ousado com a questão de relacionamento e de poder exercer minha masculinidade de verdade, e não dessa forma como estava sendo. Mas qual é a diferença entre você ter coragem e atitude pra chegar num cara e não numa mulher? E quem disse que ele que chegava nos caras? Mas ele tinha mais facilidade com homens. Dart, outra... Mas ele disse que tinha facilidade com homens. Não, peraí. Eu convivo muito, eu gosto muito de gays, demais. Então, assim, eu leio muito sobre eles, tenho muita proximidade com eles, entendeu? Para de comparar mulher com homem, porque, assim, mesmo sendo gay, eles continuam sendo homens. Me diz, quantas vezes você entrou num banheiro, mesmo, não sei se você vai em baladas de LS e tal,
e você entrou lá e tinha um grupo de mulheres se pegando, fazendo sexo e te convidando para fazer parte? Pouquíssimo. Quantas vezes você ficou sabendo que tem encontro de banheirão de mulheres? A gente entra lá no banheiro, as mulheres estão peladas, conversando de boa, não é assim? É aquela comunidade boa, mas não tá rolando pega-pega, não tá rolando, vamos fazer uma surubinha básica aqui, gente, isso não é... Quem acredita nisso é fanfic, cara, não rola. Desde que não seja uma coisa extremamente combinada com pessoas que já se conhecem. Agora, vê quantos banheirão de gay rola. Em qualquer lugar que você vai. Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Mas o que eu tô achando estranho é ele dizer que ele não consegue com mulher, mas consegue com homem. Por quê? Porque é outro homem do outro lado e por isso é mais fácil de transar entre eles, cara. Tem banheiro que eles vão, que tem um buraquinho assim, para qualquer um colocar o... Ei. Tá entendendo? Pelo amor de Deus. Outro dia tiveram que tirar um monte de cara dentro do banheiro do McDonald's se pegando lá dentro, e eles nem se conheciam. Cara, é sério? Foi filmado. Vixe, que McDonald's? Aqui no Brasil? Oxi! Cara, eles se encontram em várias... academia, eles vivem marcando, vivem se pegando. E não é gente que se conhece, é simplesmente quem aparece lá começa a fazer parte da bagunça, tá ligado? Homem pra... Minha mãe já falava. Homem pra sexo, toma cuidado. Homem pra sexo é um animal. É um animal, cara. E assim, quando eles estão necessitados, eles pegam o que vier. Tanto é que é melancia, é cabrito, é mulher Tá bom. Você tá entendendo? Então assim, nunca fica comparando a questão sexual. Claro, tem mulheres que são extremamente sexuais, mas não é a regra, é a exceção. As mulheres são muito... Cara, a mulher ia ficar assim, cara, eu vou no banheiro, ficar me pegando, que nojo, tipo assim, beijando um monte de gente que eu nem conheço. Você sabe como que é? A gente é chata, cara. Ué, mulher tem problema de fazer o número 2 porque a gente não quer fazer na rua. Lugar, a gente quer fazer em casa, num lugar limpo. Então, homem sempre em qualquer lugar. Eu não consigo, realmente. Eu não consigo, só se eu tiver com dor de barriga. Fresca, cara. Agora, o homem não, assim, o homem é muito sexual, cara. E eu sei que tem muito cara que se considera hétero, que fala que é hétero, que já foi, vamos dizer assim, recebeu um favorzinho, uma mão amiga de um amigo, e ele não se considera gay. Ele falou, foi uma situação, né? Essa situação faz o ladrão, né? Assim, não, ele fala, gosto de me relacionar e ter um relacionamento romântico com mulher, né? Só que, o cara tá lá, tá sem fazer nada, tipo assim, um tempo sem transar, aparece uma mão amiga. E, cara, vamos falar real, o homem, ele não tem a culpa sexual que a mulher tem. É verdade. A mulher tem, assim, não é legal transar com muitos. Acho que para a maioria dos homens o sexo não é algo significativo. É uma coisa trivial, exatamente, é uma coisa trivial para a maioria dos homens. Por isso que realmente eu entendo ele quando ele fala que é. Porque, cara, eu vou te falar, ele pode entrar num banheiro de academia e rolou. Um cara vem chamar ele. Agora, me diz a possibilidade de acontecer isso numa balada, uma menina do nada chamar ele e vem. Que não seja uma que cobra. Então, assim, é claro que também ele não vai colocar aí, talvez ele não seja um cara de uma aparência tão bonita, provavelmente ele não tem um perfil tão másculo, porque isso também é da natureza feminina, né? Gostar de homens com uma aparência mais masculinizada, mais forte, isso aí é comprovado pela nossos antepassados, porque aquela impressão de homem forte é o mais protetor, vai ter filhos saudáveis, é uma coisa meio doida, né? Então, ele deve ter uma aparência mais fragilizada, ou ele deve ser baixinho, sei lá, não deve ser tão atraente. E ele tem outra coisa, uma coisa que ele não mencionou até agora é se ele tem, se ele se parece um gay. Então, ele não tem atitude, eu acho que ele não tem uma aparência, pode ter uma aparência mais frágil. O tom da voz, o jeito dele se expressar. Porque, óbvio, ele não tem muita atitude, entendeu? E ele pode ter também uma baixa autoestima. Porque também a gente vê um monte de homem horroroso aí que pega um monte de mulher. Porque chega lá, tem bom papo, tem grana, tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, ele não consegue ter atitude. Então, assim, acho ainda que tá naquela linha que talvez realmente ele nunca foi gay. Ele simplesmente... falta de oportunidade. Fazia com homens porque era o que aparecia. Entendi.
Me torturava sempre que tinha vontade e desejo, porque vinha essa coisa com o homem na minha cabeça. Eu também nunca tive tanta oportunidade, porque nunca fui de sair para festas, com amigos, essas coisas. E também não usava internet para isso. Eu sempre tive muito medo de deixar transparecer ou alguém descobrir que eu estava tendo esses relacionamentos com homens. Infelizmente, teve uma vez que eu estava muito dividido e carente, e acabei tendo algo a mais com o rapaz. E a gente ficou se vendo por muito tempo. Por mais de um ano. Mesmo assim, eu sentia que não era pra mim. Claro que não foi um namoro, mas na cabeça dele era um romance, era um namoro. E ele dizia que eu tinha que me assumir. Sempre expliquei pra ele que eu não era gay, que isso era coisa de tesão, que era apenas sexo, mas não era algo pra mim. Acabou que nesse tempo com ele tivemos muitas brigas e de certa forma isso machucou ele demais, porque mesmo sofrendo muito, eu pedi pra gente não se ver mais. E também as pessoas estavam desconfiando e isso estava me afetando. Meu medo era de que alguém descobrisse e eu ter que explicar uma coisa que nem era verdade. De certa forma, eu até entendo que como eu só tinha ficado com homens, fosse fácil julgar que eu fosse gay. Mas ninguém sabe a dificuldade que eu tive para ter relacionamento com mulher. Só eu sei o quanto foi difícil ter que vencer nervosismo, timidez e insegurança com o meu corpo, o meu jeito e até o meu órgão. Eu sempre imaginei que as mulheres não iam mesmo querer ficar comigo. Então eu acabei me aliviando com homens todo. Ele podia ter facilitado e ter feito uma descrição de como ele é, né? Não, tipo mas assim, independente de como ele aparece, ele já deu a letra aí. Ele tem baixa autoestima. Você vê, ele tinha questões com o corpo, com o próprio órgão. Com o próprio órgão, autoestima. Verdade. Esse tempo e fazendo as escolhas erradas. Acredito que isso tenha me viciado nesse comportamento, porque eu só pensava em sexo com homens. Cheguei até a usar um aplicativo e estava meio viciado nisso. Mas a prova de que estava fazendo algo errado é que eu sempre me sentia culpado depois. Eu sentia nojo, às vezes depois do ato. Eu me sentia mal toda vez que tinha um encontro com um homem, ficava com tanto nojo que chegava a tomar 3 banhos depois do sexo. Uma vez eu fiquei com um cara que insistiu em me beijar e como tinha rolado sexo oral, eu fiquei com muito nojo. Acabou que fui embora sem pegar minhas coisas e tive que voltar na casa dele. Ele ficou muito bravo, brigamos e foi péssimo, porque eu não consigo conceber beijo entre homens. Me deixa enjoado só de ver. Mas sempre vi nos filmes, só não consigo me imaginar fazendo. Foi um período muito difícil pra mim, porque eu sabia que era só um vício e não homossexualidade mesmo, mas não conseguia me livrar ou deixar de fazer. Eu não tenho nada contra gays. Pelo contrário, eu tenho um amigo que é gay, mas quando eu vejo coisas nele... Ei... essa é de praxe, né? Tenho nada contra gays. Até transa com alguém. Até amigo com gays. De vez em quando, eu só transo com gays. Nada contra. Mas nada contra. Nada contra. Eu só acho errado. Eu penso que não quero aquilo pra mim. Eu gosto de ser homem. Sempre senti que estava fazendo algo errado e sabia que em algum momento isso ia mudar. Eu queria experimentar ficar com uma garota para eu iniciar um novo momento da minha vida. Queria muito namorar, transar, ter uma vida normal. Então, decidi parar de vez com isso e esperar o momento acontecer de conhecer uma garota. E isso aconteceu há alguns anos. Há 4 anos atrás. Bom, então acho que se há 4 anos ele já estava com uns 25 anos. Transou bastante com homem, né? Desde os 17. Ela tinha minha idade. Ficamos na... Ei, eu fico imaginando como a pessoa, ela acha que é uma coisa errada. Tipo assim, é errado, eu não gosto disso, eu não gosto de gays, eu sinto nojo. O Bola Gato, né? O blowjob lá, né? Só que, tipo, eu nunca... É difícil, Ana, é difícil pra mim. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Claro que, tipo assim, a mente humana, ela é muito... Não, eu entendo em uma parte. Eu acho complexa. Assim, vamos tentar nessa linha aqui. Primeiro de tudo, eu não acho que ele seja gay mesmo, porque, assim, o que é gay e o que não é. E se ele for homofóbico? Não, eu acho assim. Cara, quando você gosta de homem, você gosta tudo de um homem. Aquele peitão, as pernonas, os dedos grossos, sujo de graxa, os pelos. Você curte aquilo. Você não curte só o sexo, você curte a figura. Aquilo te dá, né? Você gosta daquilo. A barba, tudo, a voz, sabe? As costas, tal. A mesma coisa a mulher. Se você gosta de mulher, você gosta de tudo da mulher. Até a parte chata. Você gosta do corpo, do seio, do jeito, do gingado, da voz, tal. Então, assim, pra mim, gostar de alguém é isso. Você gosta daquilo lá, entendeu? É pelo, é tudo. E ele, cara, claramente mostra que ele tem nojo, sabe?
nojo, que aquilo que ele falou ali eu achei muito impactante dele, falar que o cara fez o lance lá com ele e não queria beijar o cara. Ele tem nojo, cara, nojo. Apesar que eu já vi homens fazendo isso com mulher também. Eu acho muito doido. Ele tem, mas demonstra, ele só quer um receptáculo, tá ligado? Então, a figura em si ele não curte. Então, para mim, isso distingue bem de ver que ele não curte homens, cara, não curte homens. Agora, eu acho H, vamos falar português, claro, né? Vamos ser... Na hora H, tudo faz sentido. Não é? Tudo faz sentido. Tudo que muita gente falou que não faria, faz. A gente conversando aqui, a gente falando no momento que nem esse, que a gente tá normal, cara, o sexo em si é nojento pra caramba, se a gente for pensar, né? A troca de fluidos que não nojenta, são seus, cara, com outra pessoa, porque a gente sabe, né, grego, que o beijo grego, cara, Ana, pelo amor de Deus, não vamos falar nisso. Não vamos falar do beijo normal. O beijo normal em si, ele já é uma coisa que é nojenta, né? Que eu tô falando. O beijo grego é nojento pra caramba, se você pensar que a gente conversando aqui, cara, é extremamente nojento. É um local lá que a gente tem nojo até de passar a mão. A gente usa o chaveirinho, não é? Mas na hora H, que eu não sei o que acontece, que a cabeça tá meio no viada lá, não sei lá. Às vezes a pessoa pode falar, por que não? Porque, não é? Por que não? É isso que eu tô falando. Então, assim, a gente querer falar que, como que você fez? Cara, na hora H, a pessoa tá meio belelé da cabeça, tanto é que muita gente faz um monte de loucura, transa sem camisinha, tem filho com pessoa que ele mal conhece, esse jogador de futebol que sai com as suas meninas aí, eles nem conhecem essas meninas. Você acha que ele queria ter filho com aquela menina? Mas na hora H tá tudo doido, tá tudo fazendo sentido. É assim, você quer viver mais 100 anos ou ter esse ápice? Quero ter esse ápice, acredito assim. É muito doido. Então, assim, por isso que eu acho que a gente não pode julgar, que nem você falou, o cara faz Cara, é que naquela hora você não tá raciocinando legal. É muito instinto, sabe? Só que depois que tudo acaba, é nojento pra cá. É que nem eu acho que um jeito mais light da gente pensar sobre isso é quando a gente assiste um pornô. Na hora, um pouco. A gente assiste um pouco. Quando a gente vai assistir lá, na hora que a gente tá animado e tal, é legal. Mas quando a gente faz uma análise profunda, a gente fala, putz, isso é muito nojento, cara. E assim, é uma indústria zoada que ninguém deveria apoiar, né? Que tem tudo de pior naquela indústria, entendeu? E a gente, e não é, quantas vezes assim que a gente assistia, eu não assisto, porque eu sentia mal depois de assistir, eu senti o que esse cara sente, depois você fala assim, puta, isso é nojento, cara, e a gente tá alimentando uma indústria escrota, sabe? Esses atores aí, coitado, eu tenho dó, sabe? Muitos fazem as cenas né, usando alucinógenos. Sim. Muitas das atrizes foram, por incrível que pareça, elas sofreram abusos em cena, já aconteceu. Então você se sente mal depois daquilo, sabe? Você curtiu na hora, mas depois vem a culpa. É foda. E aí eu não assisto esse tipo, não é por ser puritano, não, mas é que depois você sente que aquilo não foi legal, né? Então na hora que você viu foi totalmente instintivo, mas quando a reação vem, você fala, puta, isso é nojento, isso é errado, isso não é legal. Então a gente tem o nosso lado animalesco e o lado civilizado, né? Sim, cara, e que nem eu te falei, na hora que você tá com a sua mente meio bagunçada nesse lado muito instintivo, tudo é legal, tudo faz sentido. Vamos se jogar, vamos, né, como que a menina falou lá? Do Corona lá? A Pugliese, eu lembro que ela falou, né? Que ela. Vixe, vamos viver, vamos, sei lá, vamos viver, tipo, alguma coisa. Depois vem a culpa, né, cara? De contaminar não sei quantas pessoas numa festa. Então, eu não julgo. Nessa parte eu entendi ele super. Beleza, sei não, hein? Você tá com uma opinião esquisita, vamos lá.
por um ano sem sexo. Eu era muito inseguro e não tentava, e ela também não me cobrava. Então isso, de certa forma, não me ajudou, porque eu comecei a perceber que ela não cobrava isso de mim porque ela não queria mesmo comigo. Aí uma vez minha autoestima baixou demais, e quando terminamos, ela tirou de mim a chance que eu precisava, e eu voltei a sair com rapazes. Bom, então por aí ele já tava com 26,5. Nesse retorno, foi muito pior, porque eu sofri demais a falta de algo que não conseguia, mas conseguia com homens. Entrei numa negação profunda, tive depressão, em casa não consegui explicar, contar pra ninguém. Eu só tenho uma irmã mais velha e ela também acha homossexualidade uma coisa errada. Minha mãe e meu pai nem pensariam que eu estava vivendo esse tipo de problema. Sempre parecia normal pra eles, então era bem difícil conseguir ajuda. Daí eu conheci um cara que é psicólogo e ele tentou me ajudar com muitas coisas, mas sempre no sentido de eu me aceitar. Bom, você conheceu um cara que você tratava com ele, certo? Tá explícito isso pra mim. E nisso eu pensei que poderia procurar um psicólogo de verdade. Eu acho que o outro que era psicólogo também era de verdade, não? Pra ver como eu poderia mudar meu jeito de agir, porque eu queria conseguir namorar de verdade. É porque ele tava pegando, o outro era um profissional de verdade, então, né? Mas peraí, só um parênteses. Se o cara tava tendo algum tipo de relacionamento com ele, o cara não podia de nenhuma forma comunicar com ele. Então, realmente. Pode. Então, assim, ele não foi profissional. É porque é conflito de interesse, né? Exatamente. Conflito de interesse. O cara tava pegando o cara, eu sou psicólogo, vou ajudar ele a se aceitar, não dá. Não pode. Então, ele você faz uma coisa ou outra. Desculpa, mas o apresentador aí tá errado nesse aspecto. E realmente ele tinha que procurar um profissional sério, que sabe separar as coisas. Sim. De uma mulher. E comecei a fazer terapia escondido com uma psicóloga que me ajudou com a autoestima e me dava dicas de como agir com mulheres. E isso me ajudou bastante. Foi há 2 anos atrás que comecei a tentar ter relação com meninas. Me esforçar mesmo. Apaguei aplicativos, não respondo mais mensagens dos caras, não via mais filmes, pornografia. Eu achei meio esquisito do jeito que ele falou, mas pode ter sido impressão minha, né? Tipo não, assim, foi esquisito mesmo. Não, tipo assim, ele falou... A psicóloga me ajudou dando dicas de como agir com mulheres. Eu achei... Talvez ele não tenha sabido se expressar, mas eu acho que psicólogo não pode fazer isso, pode? Pode. Não, eu acho que pode porque, assim, ele pode dizer que ele não conhecia o universo feminino e tal, então ela foi dizendo coisas que as mulheres gostam, como ela se sente à vontade e tal. Porque, pelo que ele tá falando aí, ele não tinha amigos para falar, porque, assim, os homens... Da mesma forma que nós mulheres falamos entre nós as coisas, eles falam, né? Mulher gosta disso, mulher gosta daquilo e tal. Né? Meu irmão não me perguntou que mulher gostava ou não. Ele trocava essas ideias com os amigos dele, entendeu? E a gente também, né? Nós mulheres trocamos ideias entre nós. Mas pelo jeito ele não tinha essa pessoa pra ter, porque a irmã dele, ele não podia. Imagina que estranho. A irmã, como é que faz pra pegar mulher? Pegar mulher, qual que é o universo da mulher? Então, se ela fez até esse ponto de explicar um pouco sobre o universo feminino e tal, não vejo problema nenhum. A mulher não curte homem que... Porque realmente, né, a mulher não curte cara muito fresco, muito com isso, muito que gosta de homem de atitude, talvez ela falava esse tipo de coisa, né? Fotos de homens, parei de seguir caras nas redes, Instagram, Facebook. Não queria mais ter contato para não acabar cedendo ao vício de sempre. E a psicóloga concordava comigo que era um vício, pois eu tinha traços de viciado. Ela disse, essa coisa de buscar sexo em locais, sauna, aplicativo, bate-papo, rede social, esse comportamento compulsivo de toda hora querer fazer e se arrepender era típico de um viciado em drogas, porque eu perdi o controle. Estava saindo com o homem toda semana. E depois É esquisito. É esquisito porque quer dizer que se ele tivesse fazendo isso com uma mulher toda semana, era normal. Não, era normal, não é vício. Claro que não, pô. Você acabou de dizer que o cara ele tem necessidade sexual. Não, mas aí é compulsão sexual que você tá falando. Certo. Uma coisa, você estava saindo com homem toda semana. Aonde que isso é compulsão sexual? Eu acho, sei lá. Você acha que sair com uma pessoa toda semana é uma compulsão sexual? Ou é uma pessoa que é solteira, que gosta de sair com pessoas diferentes? Gosta de transar com pessoas diferentes toda semana, eu acho. É problemático, mas eu não vejo problema nisso, não. Eu não acho que isso seja compulsão sexual, não. Compulsão sexual, eu já vi outros relatos de compulsão sexual, é que mais de uma vez por dia. 2, 3 vezes, isso é uma compulsão. Mas peraí, tudo bem, se ele conseguia passar a semana bem e saía com uma pessoa uma vez por semana, tudo bem, não é compulsão.
ele só saiu uma vez por semana porque era o momento que ele tinha disponível. Comportamento compulsivo. Senão ele saía todo dia. Toda hora querer fazer. Pô, toda hora querer fazer também é foda, né? E se arrepender em drogas, porque eu perdi o controle. Estava saindo com homem toda semana. Ela não falou quantas vezes por semana. Então... Não, é toda semana, né? Então, mas eu acho que também pelo que ela falou, eu acho que ela não foi só por um traço, mas por tudo que ele falou. Ele saía e se sentia culpado, entendeu? Acho que por isso. Ela pegou todo o conjunto, entendeu? Eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo que é uma pessoa sexualmente ativa. E eu não vejo problema nenhum nisso. Mas a pessoa não se sente culpada por fazer aquilo. Ele se sentia. Mas ele se sentia culpado porque era com um homem. Se fosse com mulher, ele se sentiria, será? Já que era o que ele estava procurando? É isso que eu tô fazendo, esse 2 pesos, 2 medidas. Seria... não, sim. Eu acho que ele não se sentiria que seria um problema se fosse... Então, não é isso? Quer dizer que se fosse com uma mulher, que é o que ele queria, não seria compulsão. É compulsão porque é com um homem e não é saudável, entendeu? Então, assim, eu tô questionando isso. Então, mas não é a única... Não, mas não é saudável. Tanto faz se é com homem ou com mulher. O único ponto que talvez que ele considere que não é saudável é porque ele não se sentia bem depois. Não, isso aí é verdade. Entendeu? Você entendeu? Se ele falasse assim, eu vou e me sinto bem, saio com o cara e me sinto normal. Mas, pô, você chega na pessoa e fala, eu saio com o cara e venho pra casa com nojo e tomo 3 banhos. Isso não é normal. Se ele falar que tem o mesmo... Se ele chegar numa hora... Porque eu tô esperando isso, porque também tem um monte de loucura aí no que ele escreveu. Que ele falou que saiu com uma mulher, chegou em casa, tomou 3 banhos, aí eu não vou entender mais nada. Só fruta, cara. Será que ele é assexuado? Ele não gosta, não curte nem homem, nem mulher? Pelo que eu senti agora aí, ele tá idealizando muito um relacionamento com uma mulher. E eu acho que talvez ele vai se decepcionar, porque não é esse Eu acho que era melhor ele ficar na dele mesmo. Eu acho que ele tá idealizando. Pode ser. Idealizando. Porque, vamos falar real, se relacionar com homem é muito mais tranquilo. Não sei, nunca me relacionei com homem. Eu acho que se relacionar com homem é muito mais tranquilo, né? Sei lá, homem é mais óbvio, não sei. Cara, pra se relacionar com mulher, você tem que gostar de mulher, porque mulher é uma loucura, cara, total. Mulher não é um dia de paz, não. Você não tem paz, cara. Os héteros agora vendo isso aqui dizendo, porra, e agora? O homem, pego homem, eu pego mulher. Cara, porque, vamos falar real, cara, você só aguenta uma relação com alguém se você gostar do negócio, tá ligado? Porque você não tem obrigação nenhuma. É que nem cachorro, tipo assim, pô, muita gente gosta, mas você amar é você aceitar tudo que vem junto. E abdicar de muitas coisas abdicar, também, né? Sabe, você ama o todo daquilo, sabe, o bom e o ruim. Entendeu? Agora, eu sempre amei animais, eu nunca idealizei, eu sei todos os problemas que vem junto, e amo cada momento da gente estar junto, só não amo quando fica dodói, que aí a gente fica arrasado, mas assim, fora isso, cocô, xixi, latir e tal, cara, faz parte do pacote, eu amo. Agora, a mesma coisa você se relacionar com uma pessoa. Eu acho que ele tá idealizando demais, cara. Mulher é tenso de conviver, sabe? É sociedade, né? Parece que ele tá querendo... Sabe, falar assim, quando eu chegar naquele pico vai ser tudo maravilhoso, perfeito. Não, mulher é um ser humano como qualquer outro, com suas complexidades. Eu acho que ele deveria... Eu tô torcendo por ele. Também. Tô torcendo por ele. Eu tô torcendo por ele, porque ele vai dizer, porra, faz mais sentido ser gay. Eu acho que no fundo, o melhor pra ele aí nessa história toda, que seria mais coerente, é ele ser aromântico ou assexual. Minha opinião. Porque ele ser gay depois de ter descido a lenha, porque, cara, ele teve comentários problemáticos aí, que nem ele falou assim, não quero ser gay, quero ser homem. Quem disse que gay não é homem? Pra começar de conversa. Entendeu? Ele teve vários comentários, desculpa dizer, ele tem, pelo que eu vi aí, ele tem algum tipo de homofobia internalizada também. Eu acho que ele é homofóbico. Não acho não, ficou claro que ele é homofóbico, né? E veio do meio que ele vive também, isso viu? A irmã... de repente
via homossexualidade. Depende da cidade, ele fala que é do interior, de repente é uma cidade que tem muita religiosa. Minas Gerais. Né? A irmã dele ser hétero, porque os simpatizantes são héteros. Então a irmã dele pode ser hétero e falar, cara, não vejo problema nenhum. Sim. Cada um vive sua vida. Mas não, ele falou que ela é contra também. Então, assim, é uma família toda de homofóbicos. Então, eu vi muitos comentários problemáticos nesse papai, eu quero ser homem. Cara, de onde ele tirou que gay não é homem? Ele quem não é homem é uma mulher trans. Tipo, fora isso. Faz o menor sentido. Até um travesti é homem. Ela se traveste, mas continua sendo homem. Que loucura. A Pablo é homem, pô. Travesti. Não se considera nem trans, né? A Pablo, ela não se considera trans. Com muita culpa e revolta. Eu cortei tudo. Eram muitas tentativas, mas dessa vez a psicóloga estava me ajudando. Eu pensei até em largar o trabalho, porque lá eu tinha um cara que de vez em quando a gente saía para um bar em BH, 2 horas daqui, e é frequentado por gays. Acredita que eu já cheguei a fazer sexo nesse local? Acredito. Sim. Sempre me senti enjoado lá. Teve uma vez que fui pra lá e tive uma crise de nervosismo. Várias vezes na vida eu pensei em suicídio. Sempre que eu não estava conseguindo me controlar, ficando demais com homens e algum rapaz vinha com algum papo de tentar me doutrinar de ser gay, eu via que não conseguia mudar. Então pensava. Porra. Ai, olha, eu fiquei. Desculpa, eu tô com um pouco de preguiça dele. Porque assim, cara, sério, eu fiquei com preguiça porque assim. Ele tá dando a entender que os homossexuais tá tendo como fala? Uma ditadura gay em cima dele. Cara, ele fala como se ele tivesse sido obrigado a ir nesse bar. Não, ele fala como se ele tivesse sido obrigado a fazer todas essas coisas. Inclusive, como assim, me doutrinar a ser gay. Cara, se tem uma coisa que não existe, é doutrina gay. Você chega pro, sei lá, qual o homem mais hétero que você conhece, tipo, famoso? Mais hétero? Mais hétero de todos, que você acha, esse é hétero, esse cara aqui não fica com homens, não. Nem uma amiga, assim? Nem uma amiga. Porra, tá difícil. Tá difícil? Cara, porque, que nem eu te falei, o homem tem uma conceito, ele se acha hétero, mas ele aceita uma mão amiga, ele aceita uma troca-troca, entendeu? É verdade. Entendeu? Por isso que, deixa eu ver, um que eu acho assim, aparentemente. João Vicente. Tá, o João Vicente. É o do Porta dos Fundos. É esse o João Vicente. Tá certo. Ele parece ser o cara mais hétero que você conheceu. Você acha que alguém ia doutrinar o João Vicente? Claro que não existe isso, porra. Que não existe esse negócio de doutrina. E outra coisa mais importante. Você atrai os seus. Os seus. Não é? As pessoas falam que oposto se atrai, mas isso é uma grande mentira. Você não atrai, oposto se atrai, não. Você, porque é a sua galera, cara. É as pessoas que você começa a se sentir bem. É uma coisa natural, entendeu? É natural mesmo. Quando a gente é criança, a gente é obrigada a ficar naquele grupo. Depois, quando a gente cresce, a gente procura os nossos grupos. Então, assim, como que ele foi parar num bar gay? Como que ele foi ficar próximo desses caras? Exatamente. Como é que ele conheceu? Como é que ele se chegou nessas pessoas? Como é que essas pessoas se chegaram? Mas é porque ele transava. Cara, você pode transar, mas você não precisa conviver com a pessoa. Mas como é que você permite uma pessoa que você não quer saber nada daquela pessoa, daquele mundo? Você não quer... Como é que você permite uma pessoa dessa se aproximar de você? Fazer parte do seu grupo. E assim, cara, Dart, eu jamais vou em lugares que eu não me sinto bem. Sabe, que nem eu não curto balada. Não, tem umas tipo assim, tem umas exceções de quando você é obrigado a comparecer em algum canto, que é questão de trabalho, questão de alguma coisa. Seu irmão tá casando, uma festa de aniversário. Tal, você vai. Agora, ele tá indo em lugares que ele tinha opção de não ir. E tá indo, e falando que não curte. Cara, fica parecendo. É muita preguicinha dele, já me deu nisso aí, sabe? Porque ele é um cara adulto. Né, ele não tá, que nem eu falei, não tem questões profissionais, ele tá indo porque quer, ele tá convivendo com essas pessoas que, por que ele não se mistura com todo mundo que é hétero? Os caras mesmos arranjam entre eles mulheres, facinho ele conseguia um cara que fala, vai num bar que passa jogo de futebol, tá cheio por aí, que tá cheio de cara na mesa, vai lá, conhece aí, pessoal, e aí, eu posso sentar aqui com você, posso me juntar? Homem, ele é muito mais o homem, eu confesso isso, que o homem, ele é muito mais convidativo para conhecer pessoas novas do que a mulher. E é compreensível, né? Porque a mulher, ela tá sempre com medo.
essa pessoa, ela vai me fazer mal, é sempre assim, principalmente se é um homem, né? Então, assim, existe uma desconfiança, a mulher sempre dá até para entender, mas o homem, ele é muito mais convidativo a novas amizades, a ser mais social do que a mulher, né? Então, assim... Com a internet ainda, cara, ele podia conhecer uma parte de gente que é do... Exatamente. Eu não me enquadrava com os meus amigos, assim, porque eu gostava sempre das coisas nerdinhas, estranhas, que ninguém gostava. Eu gostava de mangá, gostava de videogame e tal, e depois quando veio a internet, tudo, eu comecei a sair com pessoas, assim, me inteirar de amigos que curtiam as coisas que eu curtia, que curtia mangá, que curtia série, que curtia jogo. É natural, cara, é os seus grupos, tem os emo, tem os skatistas, naturalmente você vai migrando pro grupo que você se identifica. Por que ele não fez isso? Né? Ah, não tem uns assim, cara, tem internet, você entra nos grupos lá e começa a fazer parte, é super natural, mesmo quem é tímido. Então, assim, ele tá me dando uma baita de uma puta uma preguiça, porque se vitimizando demais, e essa coisa que, a única coisa que eu senti que pra ele tá sendo forçada é ficar longe da homossexualidade, que são os apps, você vê, pra mim foi forçado ele desinstalar, forçado a parar, que nem quem obrigou ele a seguir os caras, ele seguiu os caras porque ele queria, ele foi obrigado a seguir, não. Ali pareceu que ele tá numa situação forçada. Não, foi o que deu pra entender, né? Pensava em me matar. E não pense que isso é preconceito, porque é apenas uma coisa minha, um sentimento meu, e não sobre as... Imagina se não fosse preconceito, se fosse preconceito aí. Outras pessoas. Meu pai foi um homem que me ensinou muitas coisas, principalmente a ser homem. Sempre tive medo de decepcionar ele, e principalmente quando eu tinha uns 20 anos, ele me perguntava se eu não ia arrumar uma namorada. Isso me deixava muito nervoso, mais pressionado ainda para conseguir alguma coisa que me fizesse parar de ter pensamentos com homens. Fiquei muito tempo tentando apenas sair com meninas e sem sexo com homens, até que passei num concurso em BH, recentemente, e fui morar com a minha tia para trabalhar lá. Já que recentemente em BH, eu... Oi? Que brecha que ele deu agora, hein? Não é? Conheci uma moça pelo Tinder que me mostrou outros caminhos. Ela é espírita. Diz que já sabia o que eu estava passando e a gente foi se aproximando e conversando muito. Falei com ela sobre a minha... Eu já pensei uma coisa. Ele tá tendo uma obsessão homossexual. Olha, você está com um espírito obsessor e ele é homossexual. O obsessor é o Fred Mercury. O Renato Russo, o obsessor é o Cazuza. Falta, cara. Vamos ver, só falta. A dificuldade de me soltar na intimidade. Ela tem sido muito compreensiva comigo e estamos no momento de começar a namorar. Pra mim é uma realização, porque ela... Estamos no momento de começar a namorar. É isso. Cara. Talento, hein? Talento. Ele é rápido para ficar com homens e extremamente lento para ficar com mulheres. Exatamente. Demonstra que vai me guiar por esse caminho que eu tô tentando há anos. E ela gosta de mim, o que pra mim é um alívio saber que pelo menos dessa vez pode acontecer. Tem mais uma coisa, quando estou com ela não sinto nojo, mesmo não tendo sexo ainda, nem muito desejo. Como é que você vai sentir nojo num negócio que você não fez ainda? É claro, porra! Vai sentir nojo do que... Não, sentir nojo da presença, porque se você sentisse nojo da presença, você não tá nem do lado da pessoa, né? Porque aí já é outra coisa, né? Mulher é bem menos nojenta que homem, para? Não é? Desejo, mas ela mesma já disse que vai construir isso em mim e eu tenho confiança que isso vai acontecer, porque não é só um desejo meu, mas é dela também. Ainda não desenvolvi tesão, não tenho pensamentos... Ele não curte mulher. Não curte, é isso, cara. Com ela, mas sei que é um processo, porque ainda sinto que... Não tenho pensamentos com ela, Ana. Não. Quando você conhece uma pessoa, que você tem um interesse romântico na pessoa... Primeira coisa... Você vai imaginar na sua... Mulher imagina até o nome dos filhos. Ela já tá lá. O homem imagina pegando ela de qualquer forma, tudo que é canto, as posições... Eu falava assim, eu devo ser muito infantil, porque assim, eu nunca penso no ato, eu sempre penso na questão romântica também. Não, é na questão romântica, a gente pensa levando pra jantar, saindo, dando um passeio, indo no cinema. A baixaria só na hora da baixaria, mas... Exatamente. Fora disso, exatamente, a gente imagina quantos filhos teremos, onde vamos casar. Eu vou propor casamento aonde? Eu vou propor casamento aonde? Eu vou casar como? Eu vou casar de vestido? Vai ser sempre como? romântico. Vai ser num salão, vai ser numa praia, já tá imaginando o nome dos filhos.
filhos, já imagina até o nome dos netos, já tá prometendo até o nome do neto, e se você for sapatão, é pior ainda. Você já planejou até a morte com a pessoa, né? Já pensou com tatuagem? Exatamente. O sexo gay, que me envolvi por anos, e claro, isso demora pra passar. Ela sabe tudo de mim. Eu contei todas as coisas que fiz e isso me deu um alívio muito grande, porque estou tirando de mim uma culpa. Ela não se importa e acredita também que estive vivendo uma fase. Eu vejo os casos que você fala no seu canal e fico perplexo com a desinformação e falta de ajuda que pode levar alguns homens pro fundo do poço. Agora a culpa é minha, né? E talvez alguns só precisassem procurar pelo caminho certo, em vez de igrejas ou pastores. Qual o caminho certo? Ele nem achou o caminho, qual o caminho certo? Parte eu concordo. Eu também não gosto Então, ele falou, a primeira coisa que ele falou que eu concordo, que é ao invés de procurar igreja ou pastor, porque não é isso. O caminho certo seria, se você tá com um problema consigo mesmo, você vai procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiatra, e não a ajuda espiritual, né? Primeiro que a mulher que ele escolheu para trilhar a vida dele, que ele nem tem pensamentos com nada, nunca nem encostou numa mulher, é uma espírita. Você vê que ele procurou pessoas que pudessem ajudar eles. O B.O. dele, né? Exatamente. Dessa abordagem. Sou muito esclarecido com essa questão de religião e não sou evangélico. Não é nada que eu queira pra mim, mas apenas também não quero ser homossexual e acredito que sim, possa ser uma escolha. A gente se envolve com as coisas erradas pra gente e cada vez mais vai ficando difícil de sair e acaba acreditando que aquilo é o certo. Eu acho sim que é uma opção e cada um faz a sua. Eu estou fazendo a minha. Gostaria somente de contar. Se é uma opção, por que ele simplesmente não tá se relacionando com mulheres? Há uma contradição na fala dele. Porque tem um obsessor lá. Tem o obsessor. Agora resta saber qual que é o obsessor gay. É o Cazuza, é o Renato Russo, é o Fred Mercury. Contar minha história, porque sei que há de muitos no seu canal e que podem simplesmente estar indo para outro caminho por causa de conselhos e do senso comum que você dá para alguns deles. Se você gravar esse vídeo, não entenda... Coitado do cara, o cara só tá querendo esclarecer sobre a comunidade, tá querendo trazer à luz o que é a comunidade LGBT, o cara tá dizendo que o cara tá doutrinando, é foda, né, velho? Como uma crítica, mas como uma maneira de agregar. Obrigado. Bom, Thiago, nada do que você fale sobre você não ser homofóbico, enfim, vai mudar a minha opinião ou a opinião de qualquer pessoa que esteja assistindo a esse vídeo. E ninguém, absolutamente ninguém, está dizendo que você é gay. Thiago, ninguém está dizendo isso. Até este ponto. Porque homofobia estrutural, todo mundo, eu, você, seus tios, nossos avós, nossos vizinhos, os professores, todo mundo em algum grau é estruturalmente LGBTfóbico. Eu, por exemplo, há um tempo, eu achava que essas novas designações para expressões de gênero, tipo boiceta, transmasculino... Eu tô nessa fase porque eu não concordo com esses negócios de... E pra mim, esse negócio de boiceta foi uma invenção do nada. Mas foi, ela falou, não falou? Cara, não consegue entrar isso na minha cabeça, não. Masculino, desfeito. Era uma coisa inútil, isso atrapalhava aí a militância, o ativismo. E aí eu pensei, mas o que eu tenho a ver com isso, não é mesmo? Se aquele indivíduo cunhou um termo, criou uma palavra para ele se designar de uma maneira que ele acredita que é correta, o que isso muda a minha vida? Nada, é só LGBTfobia. Alguma coisa ali me incomoda. Ana, você é LGBTfóbica? Você também. Você também é. Um pouco, não, a minha crítica, assim, eu só vou falar isso. Ele tem toda a razão de que isso não muda em nada a nossa vida, mas eu acho que é um desserviço para a comunidade, porque alimenta o grupo da extrema direita, falando, olha a bagunça que eles são, e não sei o que lá, isso tá? É verdade. Vai alimentar a falácia deles, entendeu? E eu acho mico. Tem direito de achar? Ou não? Tem, claro que tem. É uma opinião, é o que você acha. Eu também, o meu direito também de achar esse negócio do termo boiceta, essas coisas aí, eu acho que mais atrapalha. Eu acho que desinforma, ajuda, fica mais complexo. Eu acho que as coisas têm que ser mais simples para as pessoas entenderem, tá? Para alcançar mais gente. Mas ele tem razão, se a pessoa gosta desse mito. Não, e só para encerrar,
Esse termo boiceta é muito feio. Muito, é vulgar. Muito feio, é vulgar, é vulgar. É feio, eu não gosto. Isso eu te falei, alimenta lá os caras falando, olha lá, eles são vulgares, eles... Tanto é que muita gente hoje está usando esse termo boiceta quando eles querem atacar a comunidade LGBT. Eu tenho visto muito isso. Tá vendo? Agora. Inclusive em comentários. É foda. Mas eu acho o seguinte, esse menino aí, é até bom que ele não seja gay, porque ele é um serviço também para a comunidade. É verdade. Que a pessoa mude o pensamento dela para atender a minha própria demanda do que é certo e errado. Enfim, todos nós estruturalmente somos LGBTfóbicos. E você é homofóbico. Seja você gay ou hétero, você é extremamente homofóbico. Antes de qualquer coisa. Porque a sua ideia sobre homossexualidade é torta, é infundada, é baseada numa estrutura sexual binária, é baseada na ideia do que é certo, o que é errado, que pênis e vagina é a única combinação possível, que sexo entre iguais não reproduz, e daí? Enfim, você tem nojo ou ojeriza de ver dois homens se beijando, isso é repugnante, e isso é homofobia. Então, independentemente da sua sexualidade, porque se a gente está discutindo isso aqui, você é homofóbico. Talvez essa seja a razão pela qual as suas experiências sexuais tenham sido muito frustrantes. E mais uma vez, ninguém está dizendo ainda que você é gay. Todo mundo tem, e eu acredito até que deveria ter, tá de boa, experiências sexuais diversas. A gente deveria deixar fluir. Não. Discordo. Eu discordo, não quero. Eu discordo veementemente que a pessoa tem que ter diversidade sexual. Não, não existe, não. Deixa tomar conta. Não. Eu sou LGBTfóbica. Mesmo quando a gente é jovem. Experimentar um pouquinho daqui, experimentar um pouquinho dali, até que a gente tenha uma consciência de sexualidade e que essa consciência seja formada. Mas a gente sabe que as coisas elas não acontecem assim, Thiago. Eu mesmo sou prova disso. Eu jamais tive sexo com meninas. Eu nunca experimentei essa fluidez. Não fui eu também. Olha lá, tá vendo? Ele não fluiu. Não fluiu. Exatamente. Eu também não fluí, não. Nunca fluí também, não. Também nunca tive interesse de ter essa fluidez. É bom que você fica com mais opções. Não quero ter mais opções. Eu gosto de ter uma opção só. Funciona pra mim. Funciona perfeitamente. Funcionou até hoje. Por que eu vou mudar? Não vou mudar. O time que tá ganhando não se mexe. O time que tá ganhando não se mexe. Meu time tá ganhando bastante. Fluidez. Eu não tive desejo, eu não tive vontade. Em nenhum momento da minha vida isso passou pela minha cabeça. Então acho que na escala homo e heterossexualidade, eu talvez seja 100% homossexual. Eu tenho certeza disso. E isso não afetou as minhas escolhas e as minhas tentativas em absolutamente nada. O que eu estou tentando te dizer, Thiago, é que se as suas experiências tivessem sido bem-sucedidas e ainda assim você entendesse que aquilo não era pra você, tudo bem, beleza. Eu até arriscaria dizer que você experimentou demais pra saber que era hétero. Eu tenho vários amigos héteros. Na verdade, ele só experimentou um lado, né? Porque se você, tipo assim, eu não sei o que é que eu sou, o que é que eu vou fazer? O que você faz? Você pega né? Você pega dos dois. Você sai por aí experimentando. Tira a prova. Exatamente, né? Agora o cara só ficou com um, como é que ele sabe? Gente, ele, assim, olha como isso é complexo. Muitos gays, esse cara não, já saíram com mulheres. Muitos. Inclusive tem gays que têm filhos. Sim. O Léo Áquila, que era super conhecido aí, né? Travesti e tal. Ele o Michael Jackson. Eu acho que o Michael Jackson era gay. Não, ali ele nem fez o ato. Ele nem fez. Tô falando dos gays que tiveram um ato mesmo. Verdade. Muitos gays fizeram um ato. Eu lembro que o Clodovil falava assim, que ele, se ele quisesse, ele tinha filho, basta ele ter, entendeu? Porque ele falou assim que gay ama mulheres também. Pode ver que a maioria das profissões deles são voltadas para mulheres, eles têm as divas dele, muitos transariam sim com mulheres, mas eles não querem o lance romântico também, sabe? Eles não têm o feeling de romance, algo mais. É porque eu entendi. Mas olha que complexo esse cara. Que existe uma coisa chamada sexualidade e afetividade, né? Eu consegui entender isso quando uma especialista estava falando até do Robinho, né? Que o Robinho cometeu o estupro coletivo lá, né?
né, que foi com outros homens, com a moça lá, em que ela fez a observação, o Robinho, ele é heterossexual, mas ele é homoafetivo. Ele é homoafetivo, porque ele ama estar com os amigos deles, com os parceiros deles, e fazer, inclusive, atos sexuais com os caras, mas eles tratam a mulher que nem lixo, só para sexo. Né? Então, eu consegui compreender que existe a afetividade e existe a sexualidade. Sexualidade é qualquer um, afetividade não. Felizmente, para mim, a minha sexualidade e a afetividade, elas são unilaterais, exatamente. Mas esse cara aí, você vê que é interessante. Tem gays assumidos que se relacionaram com mulheres e falam, cara, às vezes tem um clima e pode rolar. Eles preferem homens, mas pode rolar. Esse cara que fala que não é gay, ele não consegue ficar... uma mulher. Nem tenta, cara. Eu nunca vi. Nesse relato dele, ele não falou se ele já, pelo menos, beijou uma mulher. A menina, entendeu? É muito doido. E isso porque ele não se considera gay, sendo que os gays conseguem ter atos com mulheres. Muitos, não esse apresentador, mas muitos conseguem ter atos com mulheres. E esse cara que se diz não gay não consegue. Mesmo ele admirando a menina aí que ele tá, tal, ele não consegue sentir. E como ele não vê isso, e cara, você vê, como ele não vê isso como uma problemática? Porque não, o problema é ele só sentir por homens, né? Exatamente, ele não vê porque é problemático, ele não se sente atraído por uma mulher. Cara, tá explícito isso aí, ele não curte mulheres. É foda. Os convictos que beijaram, que transaram, pelo menos uma vez na vida aí eles tiveram alguma coisa com um homem, daí eles disseram: bem, tentei, não rolou, experimentei, não gostei, sou hétero e vou por aqui. Isso não os afetou de forma a causar um grande dano nas suas vidas, como as suas experiências causaram em você. Tá vendo como é bem diferente você estar tentando uma coisa e você estar se incomodando com o resultado dessa coisa? Meu caro Thiago, eu sinto te dizer que muito provavelmente isso seja fruto de homofobia internalizada, que é outra coisa. Até então a gente estava falando de homofobia estrutural. Agora sim, eu estou dizendo que provavelmente, talvez, você seja gay. O que te impediria supostamente de aceitar esse fato sobre si mesmo é a homofobia que pode estar internalizada dentro de você. E essa homofobia, ela foi forjada através da educação familiar, escolar, social, das referências que você teve. Como, por exemplo, a que você narra aqui na sua cartinha. Meu pai me ensinou a ser homem. Olha como você e o seu pai subverteram o conceito de ser homem. Porque eu sou homem, tá? Sou muito homem. Meu pai também me ensinou a ser homem. Ele foi um exemplo de homem pra mim. Ele é um exemplo de homem pra mim. E eu sou gay. Eu sou um homem gay. Um homem que se identifica como homem, portanto, um homem cisgênero, só que sexualmente eu me atraio por homens. Ou seja, gay. Talvez seja essa a compreensão de que você não tenha. Que você continua sendo homem mesmo se você se atrai por homens. E sabe quando eu comecei as minhas experiências sexuais? Quando eu comecei as vivências sexuais por minha própria vontade? Depois dos 17 anos. Igual a você. Aos 20, eu lia pornografia. Na minha época, não havia internet. Ela só chegou no Brasil em 1994. Então eu só tive o computador em 1998. Eu já tinha 20 para 21 anos. Então a gente comprava na banca de revista aquelas revistas de sacanagem que vinham fotos com homem e com mulher, porque só com homem não tinha. Olha que coisa. Eu olhava os órgãos femininos, mas eu estava ali pelos caras mesmo, pelos órgãos masculinos. Da mesma forma como você, em seu tempo, vai na internet buscar vídeos de sexo, só que você só escolhe os vídeos com homens. Bom, outra questão é que... Pô, isso é foda também, né? Porque em momento nenhum ele deixou expresso de que ele fez de tudo pra sentir desejo, ficar com mulher, consumir conteúdo do universo feminino, né? Em nenhum momento ele falou isso, né? Não, ele só idealizou. Isso é uma coisa que só existe na cabeça dele. Que o certo é ele ter uma relação com mulher e não com homem, né? A ajuda que você procurou foi de uma criminosa. Essa psicóloga não poderia, sobremaneira, comparar homossexualidade ou comportamento homossexual com o uso de droga. A gente já vê... Olha aí o que eu falei. Olha aí o que eu falei que era zoado, que a psicóloga falou. Eu acho que não pode fazer isso, não. Mas é que nem eu falei, eu acho que ele falou baseado no lance que ele se sentia mal, mas assim... Eu acho que faltou essa psicóloga ir a fundo no lance, porque esse cara, ele tem questões que nem... também concordo com o cara aí que falou que a gente falou, ele tem uma homofobia internalizada,
ele deve ter sido educado que a homossexualidade é nojenta, é errada, não sei o que lá, isso é muito pungente nele, talvez isso até cause esse problema dele de sentir nojo e tal, só que mesmo assim ele vai em busca, né? Tem nojo, mas vai em busca, tem nojo, vai em busca. Ué, quando uma mulher é expo, né? Ela fica com nojo e ela vai sair todo dia na rua para buscar ser expo de novo? Não, ela fica apavorada. Ela não quer mais, ela não consegue nem fazer com quem ela ama. Ela não consegue ter uma relação sexual normal. Ele sente nojo, mas vai atrás, sente nojo, mas vai atrás, sente nojo. Cara, é muito esquisito. Eu acho assim que ele tá numa, assim, eu não sou psicóloga, não sou nada, mas assim, depois, que foi muito confuso o relato dele, mas depois assim, do todo, eu acho que ele, um cara falou, ele tem uma uma homofobia internalizada, ele está em negação profunda, ele quer sentir nojo daquilo, mas na verdade ele quer se esbaldar naquilo, e ele tem uma necessidade de aprovação da família muito grande, que também é homofóbica, né? E infelizmente ele caiu na mão de profissionais que não eram bons profissionais, né? Sempre profissionais que nem essa. Ele podia ter uma compulsão sexual, tem um monte de gente que tem compulsão sexual, um monte, mas, porque quando ele falou pra ela que tinha nojo e tal, mas assim, cara, tem pessoas que nem elas sabem o que elas realmente sentem, então cabe a ela ter expertise de falar, tem mais coisa aí, entendeu? Vamos tratar as coisas por etapa. Não, ela quis tratar lá do fim, tá ligado? Ele se sente mal sendo gay, então vou ajudar ele a criar. Não, tinha que voltar. Quem é bom mesmo, que eu saiba, tá, psicólogo, ele começa lá das suas raízes familiares, pai e mãe. Começa de lá de trás, entendeu? E aí vai caminhando, e os dois juntos vão numa caminhada para saber a raiz do problema. E não só ir lá, ela quer podar lá a florzinha lá em cima, não, ela não quer ir lá na raiz. Isso é errado. Tá errado. Esse cara aí, ele tem vários complexos que demoraria muito tempo realmente para saber. Às vezes foi uma coisa que ele ouviu quando criança, uma cena que ele viu, uma situação que aconteceu, então assim, tem que ser muito trabalhado. Não, ela já quis dar a bala de prata pro cara para resolver o problema dele. Vou te ensinar como você fala com mulher, e isso aqui é uma... Aí ela já pegou o fragmento que ele fala que ele tinha o ato, mas ele sentia nojo. Então realmente, eu peguei o fragmento, eu também entendi isso no começo. Realmente, eu entendi isso também, que ele não era homossexual porque ele tinha nojo. Mas você vê, ele faz um jogo ali, né? Ele se engana engana a pessoa para quem ele tá contando. Porque realmente, quando você gosta de algo, você não sente nojo, cara. Nem um pouco. Você ama aquilo, né? Você gosta daquilo. Fazer o quê, né? Você gosta. Aí quando a pessoa fala nojo, aí você fala, pô, você tem nojo, você não gosta. Só que na verdade, ele tá forçando esse conceito na cabeça dele. Então, aí depois de você ouvindo toda a loucura dele, você fala, entendeu? Ele tá verbalizando o que ele acha e não propriamente o que ele é, né? Porque exatamente. O que você acha que é diferente do que realmente você é. Né? Então, ele me confundiu muito ali no começo também, pegando fragmentos, você entende que ele não é homossexual, que ele faz aquilo porque ele não consegue, porque era isso que ele dava a entender lá no comecinho, sim, né? Que ele só pegava homem porque era o que sobrava, era o que tinha, né? E na verdade não, agora ele tem mulher e não consegue pegar ela também. Não é isso? Entendeu? Então assim, ela fez um trabalho extremamente preguiçoso, péssimo profissional, né? Tem que fazer um trabalho bem profundo com ele, porque assim, não dá pra gente dizer a fundo tudo, mas assim, a minha concepção é que ele tá em negação, ele tem uma homofobia internalizada, ele veio de um ambiente homofóbico, ele tem uma necessidade de aceitação de sociedade, de família, e ele está numa profunda negação. Agora, dizer qual a orientação sexual dele, isso aí só ele vai poder dizer um dia. Se eu fosse ele, eu me mudar para São Paulo, ele ia descobrir rapidinho o que ele é. Eu nem me arrisco, mas assim... eu nem me arrisco, mas... hétero ele não é. Porque senão ele já tinha pego essa mulher que ele tá. Não. Se ele é gay, se ele é romântico, ele é isso, se ele teria tesão, não sei. Ele teria, sei lá, manifestado alguma coisa. Já tinha rolado, cara, porque antes era falta de oportunidade, agora ele tem a oportunidade e não tá rolando. Exatamente. E quem gosta da fruta, minha filha, se lambuza, não fica nessa de esperar. Igual ele fez.
durante tantos anos ficou se lambuzando nos caras, né? Lambuzando lá e falando que tem nojo. É foda. O tempo inteiro, Tiago, pastores fazendo isso na internet todos os dias. Os evangélicos e até os católicos fazem isso. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal de um cara que é católico, mariano, que ele diz que ele não é gay, mas que ele tem tendência a ser gay. Porque ele tem vontade, ele tem desejo, ele teve uma vida com vários relacionamentos com homens, mas sabe que ele não é gay. E por isso ele vive o celibato, que é quando a pessoa escolhe não fazer sexo, que foi o que você escolheu por alguns anos aí da sua vida. E ele compara o desejo dele a quem usa droga ou a quem tem uma doença como um câncer. Isso é completamente errado. E foi por isso que eu coloquei aquele trecho daquele vídeo de um rapaz lá no começo aqui do nosso vídeo. Ele fez uma escolha, como você fala também, a de não ter sexo até que ele consiga fazer com uma mulher. Isso é exatamente o que você está fazendo. Tudo bem, no caso deles, eles esperam pela luz da fé, pela sua religiosidade, que Deus dê a eles esse dom de sentir desejos por mulheres. E até lá, eles dizem que eles estão castos, celibatos. Se eles estão ou não, isso não é problema nosso. Ninguém tá aqui para julgar, não nos interessa. No seu caso, você está no celibato também, porque você odeia o fato de provavelmente ser gay. E isso te impede tanto de ter experiências boas com homens, bem como de desenvolver a sua sexualidade com mulheres, que na real sequer foi iniciada ainda e você já tem quase 30 anos. Muito provavelmente porque a mesma repulsa que você sente com homens, você sente com mulheres. Salvo pelo fato de que com homens, você consegue, você goza, você tem prazer. Só que depois vem a culpa de ter feito. A gente passa por isso numa fase muito interessante chamada puberdade. Quando a gente se masturba ali na pré-adolescência, depois que goza, fica se sentindo completamente culpado. Bate uma culpa terrível de ter tocado uma ali quando a gente tem 11, 12, 13 anos. Só que depois de 3 horas, a gente vai lá e faz de novo. E aí, isso passa, porque a gente vai estruturando a nossa ideia de prazer, estruturando a nossa ideia de direito de ter prazer, de desejo, realização desse desejo, até que subsequentemente vem o afeto, a atração e tudo aquilo que já se configura como sentimento e relacionamento. Eu não posso afirmar isso, mas algo pode supostamente ter acontecido na sua transição da puberdade para um homem adulto que simplesmente não virou. Você manteve a culpa desde essa época. E essa culpa foi transferida para essa segunda fase, a dos desejos, e se manteve até a terceira fase, que é dos afetos, dos relacionamentos, dos sentimentos pelos seus parceiros e parceiras. Muito me parece que você está vivendo ainda uma espécie de puberdade, mas fortemente afetada pela ideia adulta da homofobia. Eu achei muito curiosa a sua definição sobre o bar que você frequenta, onde você teve até mesmo uma experiência de sexo. Esses bares se chamam cruising. São locais de homoafetividade. São os cruisings, as saunas, as festas, assim como existem locais de heteroafetividade historicamente. São eles os motéis, as casas de swing, que são geralmente locais que os gays não frequentam. Enfim, eu já fui muito a cruising bar e tive muito sexo nesses locais. E quase sempre foi muito maravilhoso, porque é um território de socialização e de sexualização seguro pra gente, assim como os héteros sempre tiveram os locais seguros deles a vida inteira. A questão é que, olha só como você cresceu, né? Você fez amigos que te levaram a esse cruise, mesmo você presenciando, assistindo e até fazendo parte dessa socialização gay, você não conseguiu compreender que aquelas pessoas estão lá sendo absolutamente normais, que elas estão vivendo suas vidas, que elas estão tomando sua cerveja, que elas estão tendo seus afetos, não estão fazendo absolutamente nada de errado, sendo que você estava fazendo a mesma coisa que elas. Você só foi ter raiva depois de viver aquilo. E essa raiva é uma raiva de si mesmo. Antes do ódio à homossexualidade, você se odeia, Tiago. As suas questões de insegurança, de corpo, do tamanho do seu órgão, enfim, só corroboram para que a gente pense que a sua baixa autoestima em relação a si mesmo é que te tornou essa pessoa preconceituosa e que você rejeite aquilo que você quer e deseja. E tudo bem, porque é um norte e faz todo sentido que seja assim. Mas de que forma de que forma eu poderia te ajudar? De boa, pensa, de que forma? Você tá convicto que tinha um vício, que fez uma nova escolha na sua vida e que tem pessoas te ajudando. Você escreveu para dizer para mim, para os meus seguidores, que passou a vida inteira fazendo as escolhas erradas e que agora você está encontrando sentido para a sua vida. Tá tudo bem, mas eu te pergunto o que eu, Márcio Rolim, tenho a ver com isso? O que o Pedro, o João, a Carol, a Joana, a Marcelina, o que os meus seguidores aqui nesse canal têm a ver com isso? Qual é o seu problema pra gente bater
bater papo e tentar te ajudar. Porque o Bimeio, este quadro aqui, esta editoria, serve para que um seguidor relate um problema e a gente faz uma conversa de bar, um conselho de amigo, visto que eu não sou psicólogo e não sou especialista em nada. Daí a gente tenta ajudar na conversa essa pessoa. Mas você, segundo você mesmo, não tem mais um problema. Você teve e agora você encontrou a solução. Você encontrou uma moça que em algum momento é esperado que transe com você, que você consiga ter esse sexo, que você encontre essa... Ei, cara, é muito zoado isso, né? É muito zoado, porque a gente chega à conclusão agora que o cara, ele não se aceita. Porque ele é homofóbico. Ele não tá naquele padrão que ele queria, tá? Que a família dele ele não se aceita. Talvez não é nem ele, talvez não seja nem ele que quer. Talvez seja uma imposição social. Né? Que ele fala. Sabe lá de que cidade que ele é? Ele é de uma cidade do interior de Minas Gerais. Tipo assim. Minas é bastante problemático. Né? Conservador, Minas Gerais é o. Eu não sei qual que é. Eu acho que Minas Gerais é o estado mais religioso, não? Isso eu não tenho certeza, mas eu sei que tem um conservador bem forte lá. Não é? Então, assim. Não é tipo igual São Paulo. São Paulo é. Não, acho que o problema do cara é que ele tá no lugar errado. Na minha opinião, ele tem que ir pra São Paulo pra viver a sexualidade dele do jeito que ele quer viver. Acho que ele vai normalizar, porque claramente ele tá num fantástico mundo lá dele, em que existe uma lei, e a lei não pode ser gay. Entendeu? E assim, eu fico preocupada. Ó, preocupado. Já tô me transicionando mentalmente. Eu fico preocupada porque geralmente esse tipo de pessoa eles cometem desvivamento. Ele falou sobre isso, né? Que pensou sobre. Eles cometem isso. Que nem um menino. Ontem eu vi a notícia de um rapaz que ele teve um conflito dentro da família por ele ser homossexual e ele desviveu. Ele mesmo. Ele cometeu. Ele ontem. Entendeu? Inclusive os representantes da comunidade LGBTQIAPN+, fez uma representação na polícia contra essas pessoas. Exatamente. Então, os gays, eles são, né, eles desvivem por ser quem eles são, seja uma pessoa cometendo isso ou ele cometendo nele mesmo. Então, esse menino aí, me parece que ele está sentindo uma dor muito grande. Parece que ele está sofrendo muito. Ele me parece... Eu fiquei agoniada com essa carta que esse menino mandou. Eu não tenho uma boa impressão disso, não. Esse menino, ele é um grande... Menino não, rapaz, um homem, né? 30 anos já. Ele é um forte candidato a desviver. Porque ele não consegue se aceitar e ele tem nojo de si, tem nojo dele, raiva, mas ele também não consegue viver a vida que ele acha que ele deve viver. Como é que você vive assim, Ana? Não vivo. Como é que você vive? Você não vai viver. Ele trabalha bem? Ele estuda bem? Eu não acho que ele passou consegue... no concurso, você viu? Ele passou no concurso? Não. Por isso que eu falei que ele deu a brecha. Ele não quis revelar a cidade e tal, mas passou num concurso e foi morar em outra cidade. Então. Ele passou num concurso. Cara, eu acho assim... eu não sei. Sei lá. 30 anos de idade... já tá bem. Eu tenho dó quando é muito novo, né? Você tá muito confusa, você precisa de uma rede de apoio. Agora, quando você tem 30 anos, cara, que nem ele, passou num concurso, já é independente, eu penso assim, ó. Mas, cara, você não acredita em um desenvolvimento, uma consciência sexual tardia? Não, você não acredita nisso? Acredito, mas eu penso assim, quando você é jovem, você não tem muitas opções, você é dependente economicamente daquela família, você é obrigada a estar naquele meio e aceitar um monte de coisa, ouvir um monte de coisa, não pode falar nada, a casa não é sua, tal. Você é obrigada a conviver naquele meio. Mas o que eu quero dizer, ele com 30 anos, um cara independente profissionalmente, ele tá vendo que aquele meio não tá aceitando ele, cara, sai desse meio.
se isola, fala pra família, ó, passei no concurso, tchau, dá uma boa desculpa, tô trabalhando demais, e vai viver isolado lá, entendeu? E ter uma troca com você mesmo. Agora sem influência de ninguém, eu vou descobrir qual é a minha. Se é homem, se é mulher, isso não é ninguém. Também tem essa opção de não ser ninguém, entendeu? E vive isso, cara. Sem interferências externas, sabe? Porque eu tô vendo que tem muita interferência externa. E o cara tem que pensar, eu não preciso da validação de ninguém, eu sou uma pessoa independente, pago minhas contas, vivo minha vida, e eu tenho que ser feliz. Então, assim, ele tem que se desamarrar e ter uma troca com ele mesmo. E, cara, e se aceitar, porque, olha, é que é difícil falar, porque eu normalizo homossexualidade há muito tempo, né? E o meu meio permite isso, porque eu moro em São Paulo. A gente vê homens lindos andando de mão dadas, e ninguém acha nada estranho, meninas e tudo mais. Todo mundo, cada um cuida da sua vida. Mas no caso dele, eu não sei, talvez ele não consiga enxergar de uma maneira normal, talvez ele tenha que um ambiente que normalize isso. Por que ele não vem para São Paulo, fica um tempo aqui, né? Não para transar com pessoas, porque não é isso, mas para conviver num meio diferente. E não precisa nem falar que, vou andar com pessoas que vão tentar pregar a palavra gay para mim. Não, cara, é só simplesmente conviver com o que é e ver que as pessoas estão seguindo a vida delas de uma maneira tranquila. E eu sei lá, como eu falei, como eu normalizo, tudo bem. Eu ficaria, cara, problemático para mim é se ele tivesse uma, como que chama aquela quando a pessoa tem atração por coisas que são problemáticas, né? Parafilia, isso. Isso é um problema, quando você tem uma parafilia. Porque você também não controla, né? Isso é super problemático, entendeu? Isso é massacrante. Você sabe que é problemático e você está sentindo aquilo. Isso é terrível. Agora, cara, qual que é a problemática de gostar de um homem? Tirando que eles não valem nada. Brincadeirinha. Você toma muito chifre? Ei, mulher, cara, então, não é o fim do mundo, cara. Não é um crime. Tá rolando um crime ali em Jonda, que assim, tudo bem, é uma visão muito simplista, mas ele me dá um pouco de preguiça também, sabe? Não sei, e ele fica, eu acho ele muito forte para achar culpados e achar muletas, né? Ele sempre consegue arranjar uma muletinha para ele, né? Que nem a mulher lá que é espírita, a psicóloga que arranja a mulher, colocar a culpa nisso, era mais fácil eu ter relação com o homem, por isso que eu tava com o homem. A psicóloga e a espírita não tá doutrinando ele não, para ser heterossexual, mas o cara que ele conheceu no bar tá doutrinando ele. Tá doutrinando ele. Né? Frequentar ambientes que ele não tem obrigação de frequentar e falou que não se sentia à vontade. Por que tava lá, então? Porque tava lá, verdade. Por que tava lá? Ninguém. Quem que tá... Tem muito gay no mundo, ninguém tá recrutando, não, cara. Eles não precisam recrutar ninguém. Tá falando como se a comunidade estivesse recrutando. Até porque é natural, né? O exército gay. É natural. O exército gay não tá recrutando. É natural. É natural, E assim... Numa habilidade, já pensou a habilidade gay? É igual, tipo assim, a habilidade, sei lá, de atirar. Que você nunca manuseou uma arma, mas se você fizer aulas e for lá, você vai... Cabelo, exatamente. Uma make. Exatamente, uma habilidade. Qual é a sua habilidade, então? Então a habilidade é gay. Exato. Os assalto 15. Cara, para, gente. Sei lá, eu achei ele um pouco, sei lá, eu me dei um pouquinho de preguiça. Eu acho que as pessoas têm preguiça dele, que você pode ver que ele não fala de amigos, porque senão um amigo já tinha dado um toque para ele falar, cara. Realmente, ele não para, ele não mencionou ciclo de amizades, né? Não, cara, e você vê o único, quando o cara foi lá falar um negócio para ele, falar que tá me doutrinando, então o cara é um porre, né? Basicamente isso. Ninguém, um cara desse, quem é que vai se querer ser amigo, né? Não é, cara. Se eu fosse amigo, não, indeciso, controverso. Cara, tu ele dá tua traseira aí desde os 17 anos e tá com essa frescura de doutrinado. Um cara independente, ele não depende da família, ele não depende de validação da família. O cara passou... Mas ele depende da validação da sociedade, porque ele acha que a sociedade ela funciona dessa forma, homem com mulher. E se a sociedade não aceitar, vai acontecer o que? Vai pagar mais imposto? Vai ser preso? Não. Ele pode desviver, né?
É isso que Mas aí quem vai fazer isso é ele, não tem nada a ver com os outros. Então, mas é um rumo, né, de muitos homossexuais, né? Que não se aceitam, assim, que são... Muitos homossexuais que não têm opções, e que nem eu falei. Assim, então, é porque, assim, eu acho que são aqueles homens que optar por outra coisa. Então, eu acho que são aqueles homens que eles são forçados a viver na heteronormatividade. No interiorzão lá, exatamente. Lá, ele não, ele, pô, o cara formado aí, o cara passou num concurso, vai viver a vida dele, contrata uma outra psicóloga de alguma outra vertente aí. Eu falei, vai passar um mês em São Paulo, num meio diferente, que as pessoas estão nem aí pra tua vida, segue seu seguinte. A amiga espírita com promessa de que vai ficar com ele algum dia. Então, é isso, né? Então, a mulher falou pra ele, não, eu já sabia tudo isso que você tava acontecendo. Claro, porra, acabei de te falar, como é que você vai dizer? Sabe, ele procura pessoas para validar o pensamento dele e de alguma forma ajudar. Ele não quer se ajudar. Ele quer que as outras pessoas o ajudem, mas ele não tá buscando ajuda. Ele quer um número mágico, cara. Ele quer, tipo assim, que nem eu. Cara, eu queria nascer com a cara da Angelina Jolie. Isso vai acontecer algum dia? Não vai. Aí eu vou me desviver por causa disso? Vai que tem a sorte de uma outra vida eu voltar assim? Ainda tem a possibilidade, não. E aí o que eu tenho que fazer? Conviver com a lata com a realidade. Amar, você tem que conviver com a sua realidade. Você tem que amar a sua realidade. Eu acho que basicamente é isso. É impossível de viver com essa cara? Não, dá pra viver. Vamos viver, fazer o quê? Eu acho que é a mesma coisa ele. Não... Agora, é diferente de outros homossexuais que estão vivendo numa situação de insegurança. Eu te falei, porque são muito jovens, não tem onde morar, não tem onde dar família, são a família pressiona, de casa. Vai falar que vai expulsar de casa, agride, não consegue emprego por ser quem eles são. O ex-corretivo que acontece com as meninas. Isso. Entendeu? Ele não tá nessa insegurança. Desculpa dizer, mas assim, tá um pouco excessivo da minha parte, mas confesso que ele tem a faca e o queijo para sair disso, procurar uma outra profissional, procurar um ambiente, se entender. Agora, eu tenho dó dos que não tem nada disso, são muito jovens, não tem nenhuma... Então, assim, e ele é chato. Desculpa dizer, eu achei ele muito chato. Querer dar lição de moral num cara resolvido que nem ele aí, querer validação também dos outros. Vai, tá aqui. Essa felicidade nesse processo, que você sinta prazer e que não tenha nojo depois, e que finalmente você se realize. Ué, tem alguém aqui neste canal? Comentem aí, tem alguém aqui que deseja que isso dê errado pro Thiago? Eu creio que não. Nós somos pessoas boas, inteligentes, somos pessoas que adoramos ouvir histórias e sempre ficamos na torcida para que dê tudo certo com o dono da cartinha. Mas você escreveu para dizer que o que a gente faz aqui é errado? Você escreveu para contestar o fato de que algumas pessoas estão sim pedindo ajuda? Não faz sentido, Thiago. Porque ainda tem mais uma coisa, tá? De repente, sexo pode ser que não seja algo pra você. Existem pessoas que são assexuais, o que eu nem acho que seja o seu caso, tá? Porque me parece que você gosta bastante de sexo, visto que você passou dos 17 aos 26 procurando e conseguindo bastante, tendo, gozando, até no bar você fez. E agora você tá querendo ter com uma moça, então acho que você gosta. Enfim, eu tô na torcida pra que dê tudo certo pra você, pra que você não ceda ao seu vício e que você retorne ao limbo novamente de onde você veio, porque é um limbo, tá? Isso eu falo com convicção. Se te causa dor, enjoo, nojo, revolta e culpa, é um limbo. Eu tô torcendo pra que você jamais volte pra lá. Eu também não ia querer voltar pra lá jamais, a menos que eu passasse a ver esse sexo como algo possível, algo normal, gostoso, que não tem nada de errado em eu gostar de repente do fato de eu ser gay. Mas não é o seu caso, Thiago. Não é o seu caso. Você não gosta, tá errado. E não sendo o seu caso, só nos resta torcer para que a sua redenção e as suas escolhas sejam alcançadas. A gente tá torcendo todo mundo por isso, tá bom? Muito obrigado para quem chegou até aqui no... Thiago, eu tô torcendo para que você veja que você é gay e você seja feliz. O cara passou a vida toda transando com homem e sente nojo, aí isso é foda, velho. Não é? É foda. Não dá para conceber isso. Mas toda felicidade pro Thiago. E pra amiga... Procurei uma boa profissional. E pra amiga espírita. Né? Desculpa. E pra amiga espírita dele que tá com
Com a expectativa de que algum dia ele queira pelo menos tocar na mão dela, né? Cara, como essas mulheres são desesperadas, né? O cara é super problemático, cara, e ela querendo algo com ele. É isso. Cada uma.